Bem, hoje estamos com um paciente de 56 anos de idade, né? Sintomatologia de longa data, né? De longa data, apresentando face anterior de coxa. Quando a gente fala face anterior de coxa, estamos falando da raiz L4 e dor na face lateral da perna à direita. Essa é a nossa maior sintomatologia, presença de claudicação neurogênica, né? Então estamos falando de sintomatologia para a raiz de L4, né? A raiz de L4, que vai ser a raiz emergente em L4, L5, e a raiz de L5, que é a raiz descendente, que vai sair na vértebra inferior de L5 a S1. Então, a nossa estratégia, vocês vão ver aqui a ressonância magnética, a nossa estratégia é por via interlaminar. Então, aqui está a nossa hérnia, né? Vamos contar as vértebras S1, L5, L4, L3, L2, né? Observe que existe um sinal de instabilidade a nível de L4, L5, tem uma hérniazinha pequenininha em L5, S1, tem uma se formando com artropatia degenerativa intersomática a nível de L3 e L4, e o que está trazendo a sintomatologia é nesse nível aqui. Ó. Observe a presença da hérnia posterior, ou seja, o núcleo pulposo foi em direção posterior e desceu em direção da vértebra de L5. Então, nós vamos entrar, já sabemos que o nosso acesso tem que ser a nível do disco intervertebral, a esse nível, sempre olhando para baixo, para encontrarmos esse disco intervertebral. Essa hérnia aqui embaixo, ok? Mais detalhes, né? Estamos agora cortando a nossa linhazinha amarela, né? Os nervinhos descendo aqui. Os nervinhos descendo aqui, ó, da caudequina, né? Caudequina passando naturalmente. A raiz que está passando de passagem, que está sendo incomodada por essa região, essa migração posterior, é a raiz L5. Observa aqui, olha, a localização, isso aqui é a dura mater, esses pontinhos pretos é a caudequina, né? Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Aqui nós temos o disco intervertebral jogando em direção posterior e a raiz L5 fica nesse cantinho aqui. Um pouco mais para a direita mesmo. Mais para a direita. Esse cantinho aqui que é o cantinho do recesso lateral. A raiz ali. Hã? A raizinha ali. A raiz aqui, ó, bem na pontinha da canetinha aqui, ó, aqui, ó. Na pontinha aqui, tá vendo? Bem aqui, ó. Então, por um lado, nós temos o recesso lateral e pelo outro lado, nós temos o disco intervertebral. A outra está nesse cantinho aqui, viu a diferença dos dois? Por isso que sente a sintomatologia para a face lateral da perna, peito do pé, dos últimos 3 dedos. Aqui, a raiz aqui, essa regiãozinha aqui, tá vendo? Aqui essa aqui é a eletroneuromiografia, tá vendo? Confirmando comprometimento da raiz L4 e L5, L4 é emergente, e a raiz L5 é a raiz descendente, que vai aparecer na vértebra de baixo em L5, S1. É a raiz que está acabando de sair nessa região e vai descer em direção inferior. Aqui a gente pede essa radiografia para nós analisarmos o espaço interlaminar. Como é que está o nosso espaço aqui, tá vendo? Então nós vamos entrar interlaminar no V-point, vamos drilar a lâmina de L5, temos que sempre roubar para baixo, porque a hérnia ela é uma hérnia descendente. Tirar a ponta da IAP, vamos retirar o ligamento amarelo, identificar a raiz descendente, aí sim, depois que tirarmos a raiz descendente, tirarmos o ligamento amarelo, nós vamos avançar em direção anterior, identificarmos a raiz descendente, afastar a descendente, para encontrarmos o disco intervertebral. Agora vamos fazer na radiografia, né? Isso, a radiografia, para nós localizarmos o V-point a nível de L4, L5, o V-point aqui, ó. Aqui está o pedículo, tá vendo o pedículo? Lembra que a hérnia, ela vai em direção posterior e inferior? Ela está aqui assim, eu estou desenhando ela aqui, ó. Nossa imagem de raio-x. Então, nós vamos chegar no V-point. Chegou no V-point, nós vamos drilar para a parte inferior, tirar um pedaço de lâmina, para chegar no ligamento amarelo, retirar o amarelo, vamos dar de cara com a raiz descendente de L5. E a raiz de L5, ela desce aqui, ela sai aqui embaixo. Ó. Descendo, sai aqui, ó. Sai aqui embaixo, tá vendo? Então, nessa radiografia em AP, estamos seguindo aquela nossa guia anterior, estamos aqui com a cânula, do lado direito a fotografia em AP em L45 e a do lado esquerdo, Léo, à esquerda, Léo, left, aí, né, aqui a inclinação do nosso guia para chegarmos na lâmina de L5 no V-point. Já adiantamos aqui talvez uns 15, 20 minutos da cirurgia do último vídeo. Estamos aqui à frente com o ligamento amarelo, tá vendo? Vou palpar ele aqui para vocês enxergarem bem, ó. Aqui é o ligamento amarelo, tá vendo? Essa coluna aqui é a coluna lateral. É o final da lâmina, processos articulares, né? A hérnia está bem nessa região daqui, ó. Ligamento amarelo protegendo as estruturas neurais, tá vendo? Então, estou entrando aqui entre o ligamento amarelo
e o corpo da lâmina, parte inferior em direção ao processo articular, a região do recesso lateral. Daqui a pouquinho vamos retirar o ligamento amarelo, aí sim nós vamos enxergar as estruturas neurais aqui embaixo, que vai ser a raiz de L5, descendo. Ela está exatamente embaixo da minha pinça aqui, ó. O ligamento amarelo protege ela. Estratégia agora, já que a gente já estamos com a lâmina, ligamento amarelo, já abrimos nosso espaço, a estratégia bacana agora é que a gente muda o endoscópio. É um endoscópio bem mais estreito, tá vendo? Mais fininho. Pega o outro lá, Marisa, para mostrar. Tá vendo isso aqui? O outro é mais largo, ó. Tá vendo? Esse é mais estreito. E nós vamos descer agora pela lateral da raiz. Então, uma estratégia que a gente adquiriu com a nossa experiência para evitar a desestesia foi mudar aqui o nosso acesso com o endoscópio e vamos entrar com bem mais fino, entendeu? Naturalmente, vai deixar de tracionar a raiz espinhal, né? Porque nós vamos agora entrar, afastar, vamos retirar o ligamento amarelo, vamos chegar na raiz descendente, vamos chegar na hérnia de disco e daí nós vamos retirar a hérnia discal. Avançamos aí, estamos aí mais ou menos com 1h30 de cirurgia e estávamos com o endoscópio mais estreito e sentimos uma dificuldade devido ao grande espessamento do ligamento amarelo. Uma outra coisa que está acontecendo aqui é que o ligamento amarelo está muito aderido, não só à dura mater, como à raiz espinhal. Qual foi a estratégia? Voltamos para o endoscópio, né, com diâmetro maior, para enxergarmos melhor as estruturas. Está vendo todo aquele enovelamento ali embaixo? Aquilo ali são as veias do plexo de Batson. Sabemos que a raiz está abaixo do ligamento amarelo. Em determinadas regiões, o ligamento amarelo está extremamente espessado. O diâmetro dele é mais ou menos de 1 centímetro no máximo, de meio centímetro a 1 centímetro. Está muito espessado esse ligamento amarelo. E aderido à raiz. Então, a gente tem que ir com muita cautela, retirando o osso, né, para identificarmos uma anatomia bem próxima da normalidade e daí luxarmos a raiz medialmente. E se por acaso nós identificarmos muita aderência na base da raiz, a gente simplesmente vai deixar uma camada mais fina de ligamento amarelo aderida à raiz e à dura mater. Porque, às vezes, na tentativa da gente desnudar toda a dura mater, existe a possibilidade de uma lesão de dura. Então, a gente vai com muito critério, devagarinho, vai tirando o ligamento, abrindo o campo mais lateral, retirando um pouco mais de recesso lateral, para a gente mobilizar a raiz espinhal. Porque essa espessura de ligamento amarelo não é o comum do dia a dia, tá vendo? A raiz está ali embaixo, a vermelha, uma raiz extremamente sofrida, tá vendo? Por debaixo de tudo, isso é a raiz, ela está embaixo desse novelo de veias, né? Por que tem esse novelo de veias aí? Na realidade, à medida que a raiz vai sendo comprimida, essas veias que são de 4 de um lado e 4 do outro, elas começam a se engurgitar e formar algumas circulações colaterais, e esse enovelamento ele aumenta bastante, no chamado plexo de Batson, né? Por isso que a gente está indo comendo lateralmente, vamos comendo aqui, ó, retirando um pouco mais do recesso lateral, e daqui a pouco tudo vai clarear. Daqui a pouco a gente continua mostrando a vocês. Já individualizamos bastante a raiz aqui, tá vendo? Essa aqui é a raiz descendente de L5. Aqui, ó, essa mais avermelhada aqui, ó. As descendentes. Está clareando bastante agora. Disco intervertebral, esse aqui é o disco, tá? Isso aqui é um pedaço da hernia extrusa. Está tão bonito agora aqui. Aqui, olha a hernia aqui, ó. A hernia extrusa, esse caroço aqui, tá vendo? Tá vendo aqui que na frente da minha pinça, em direção ao teto, está a raiz de L5 descendente. Aqui é o disco intervertebral. E aqui foi parte do disco que desceu, né? Aquela parte descendente que a gente vê na ressonância magnética. Estamos descolando aqui a raiz, ver como é que ela está aderida à raiz descendente aqui, ó. Nesse meu afastadorzinho, estou descolando a raiz de L5.
descolando ela todinha aqui, ó. Está aderida. Tá vendo? Com isso, finalizamos o procedimento. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, entre em contato com nossas mídias sociais. Muito obrigado, equipe.